E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver tudo que o pessoal lá do F90, Rodrigo Bueno, Zé Elias e companhia falaram sobre o jogão de amanhã, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo, Morumbi, que vai estar completamente abarrotado de torcedores são paulinos. Aquele clima que só a torcida do São Paulo sabe fazer. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na busca da meta de 15 mil inscritos. Dá essa força para esse jovem São Paulino e já comenta aí a sua opinião, seu palpite, seu placar pro jogão de amanhã. A gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, vou trazer a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater muito sobre o possível time e o que o Zubeldia São Paulo tem que fazer para ganhar do Botafogo e classificar para a semifinal da Copa Libertadores da América. Crianças de direitos autorais, estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Pois a participação nos programas, quiser animar a torcida como Santo Paulo do lado de fora, eu arrumo um jeito de você ficar aqui pulando, tudo mais. Pedro, tô aqui com a Mari, a gente tá à disposição de vocês. A gente tinha combinado o negócio, mas depois desse começo maluco, estamos à disposição de vocês aí. O que vocês querem saber? Tudo pro ralo. Ó, eu vou fazer o seguinte, já que você tinha combinado uma coisa, e esse começo maluco... Sério. Nós vamos fazer a vinheta agora. Vamos recomeçar pra você vir bem. Sério. Tá, então vamos lá, ó. Vamos lá pro Morumbi, São Paulo e Botafogo com a dupla espetacular. A Mari Pereira, o Eduardo Afonso. Fundador do Amanhã Morumbi. tem jogo de Comebol Libertadores com vocês, meus amigos. Edu, não combina com você, mas beleza, Edu. Tudo bem, vamos começar sério. Agora é sério. 2, 3 e... Sério. Vou fazer o que eu combinei com a Mari aqui. É o seguinte, são 52.474 ingressos, mais o do Bubu, 475 ingressos já vendidos para amanhã pro jogo. Vai bater 60 mil com toda certeza. São Paulo fala tem 62 mil pessoas, quer quebrar o recorde de público aí de Vasco e Palmeiras no final de semana na temporada. O time de São Paulo encerrou agora há pouco lá o trabalho. Tô desconfiado que vão os 3 zagueiros e a mesma formação do Rio de Janeiro e que vai sobrar pro Luciano de novo, artilheiro do time, ficar no banco, mesmo São Paulo precisando de pelo menos um gol para evitar penalidades máximas, né? Precisa vencer o São Paulo, seja nas penalidades ou no tempo normal para se classificar. Mas estou desconfiado, não tenho certeza ainda, desconfiado que ele vai colocar o time do Rio de Janeiro. O São Paulo chega aqui amanhã sob aquele impacto da torcida que faz uma grande festa aqui na Praça Roberto Gomes de Pedrosa, aqui na frente. E a Mari está aqui comigo desde de manhã, nós estamos acompanhando toda a preparação do Morumbi para o jogo. E Mari, aí, esse Botafogo que o São Paulo tanto respeita, que o Lucas disse que é o time a ser batido, que é líder do Campeonato Brasileiro, o que o São Paulo vai ter que fazer de diferente para derrubar o Botafogo da Libertadores? Tudo bem? Boa tarde. Lucas tem razão, né, Edu? Né? Boa tarde Toda. pra você, um beijo pros amigos do estúdio, fã de esportes. A gente tá se divertindo um monte aqui, né, no F90, dando gargalhadas, imaginando cenas cômicas. Mas acho que torcedor tanto do Botafogo quanto do São Paulo, se tá rindo de nervoso. Porque bate aquele nervosismo, justamente porque é um jogo super aberto, no sentido do mesma escalação que você imagina, ou pelo menos formação que você imagina para esse jogo da volta. Isso já ajustou para o segundo tempo, por isso que o São Paulo conseguiu afastar um pouquinho mais o Botafogo da sua área, conseguiu trabalhar um pouquinho mais à frente da sua defesa, e aí segurou um 0-0 para trazer o jogo de volta agora para o Morumbi. Então acho que pensando em posicionamento, é justamente corrigir ali, um meio de campo um pouco mais combativo, não dá tanto campo para o Botafogo trabalhar, porque a gente sabe que a partir do momento que acelera, envolve o adversário, e aí o primeiro tempo foi, né, falou por si só. A dúvida entre Luciano, titular ou não, o Zubeldia pode ter observado no jogo contra o Internacional, derrota, coloca Lucas, coloca Luciano. Até um certo momento funciona, o gol sai de uma maneira bem legal, uma jogada bem trabalhada pelos dois, mas aí depois não dá mais São Paulo. Né? O Inter cresce, o Inter marca, o São Paulo erra a saída de jogo, e tanto o Luciano quanto o Lucas caem muito de rotação. E isso é um ponto, rotação amanhã, Edu, no nível mais alto possível, porque se você não entrega isso para o Botafogo, ele vai te entregar, e aí a gente já sabe o que pode acontecer. É isso, fala-se até... Edu e companheiro, São Paulo fala muito em tentar repetir, claro, tem muita diferença de elenco do São Paulo, de elencos, mas repetir aquela atuação contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, em termos de intensidade dessa rotação citada pela Mari, é um jogo assim meio que exemplo desse time do São Paulo para tentar virar a chave contra o Botafogo. Mas é isso, Edu, estamos aqui com vocês, com o Zé e as suas brincadeiras, com o Pedro, com o Bubu. Bubu, prepara um protetor solar amanhã, fator 1000, porque 100 não vai dar conta aqui não. O calor que está aqui no Morumbi e que vai estar amanhã com certeza. Tá preparado já, aliás, amanhã
quero ver com convidados especiais. Vocês sabem que nós estamos falando de São Paulo e Botafogo, tem dois personagens que eu queria debater com vocês. Do lado do São Paulo, o Lucas, do lado do Botafogo, o Arthur Jorge, que, olha, é uma mentalidade muito vencedora desse Botafogo, que está forte no Campeonato Brasileiro, pode ser campeão mesmo. Tem aí, como disse a Mari, essa possibilidade de tirar o São Paulo, né, de uma Libertadores. O Edu Afonso conversou com o Lucas Moura, né, no bate-papo bem interessante aqui na nossa programação. Aliás, parabéns pela matéria, Edu. E a gente vai recuperar uma sonora porque a gente precisa falar do Lucas, porque da oscilação, e eu quero saber a opinião de vocês também. Vamos acompanhar. O primeiro tempo foi muito difícil pra gente, muito complicado, e eles poderiam sim ter saído com resultado positivo ali no primeiro tempo. Mas Libertadores é isso aí, Libertadores é guerra. Eu falei até ontem na zona mista ali que a gente tem que classificar, não importa como, a gente tem que jogar para classificar, né? Às vezes não dá para você jogar bonitinho, para você dar show. Uma equipe que já demonstrou isso no ano passado e se reforçou ainda mais para esse ano. E acredito que, na minha opinião, a equipe ia ser batida, né, esse ano. Não só na Libertadores, mas nas competições que disputou. Uma equipe que tem jogadores ali experientes e jogadores cascudos, jogadores que sabem jogar jogo grande. Mas é difícil falar se o pior já passou, se não, porque a gente não tem como prever como é que vai ser. O que a gente tem que fazer é ter uma postura diferente do primeiro tempo e ser o São Paulo dentro de casa, como a gente tem sido nos grandes testes que a gente teve, né, contra o Flamengo, contra o próprio Botafogo, contra o Palmeiras, no Paulistão e no Brasileiro também, né, os testes que a gente teve, digamos, de fogo aí, o time se comportou muito bem. Agora é entender que é uma decisão pra gente, que é a competição mais desejada aí por todos, e encarar como tal. Da nossa dupla no Morumbi, o Edu com a visão de quem acompanha o dia a dia do São Paulo e a Mari com a opinião, e aí também vamos trazer aqui para o nosso debate. O Lucas, né, quando ele chega é um diferencial absurdo, a gente elogiou tanto ele aqui e ele não desaprendeu não, continua com talento, mas ele tem oscilado. Edu, o que você tem detectado até do trabalho dele, conversando com comissão técnica? E Mari, você concorda que ainda o Lucas nessa faixa, nesse recorte de temporada, é esse jogador que está oscilando? Então, Edu, você sabe que tem um tabu, né, que o brasileiro criou, que assim, o jogador vai para a seleção e não volta a mesma coisa, né? É uma coincidência, mas realmente depois da convocação o Lucas não conseguiu desenvolver. Eu conversei muito com ele ontem sobre o jogo da ida, né? E o que ele me disse, que a maior dificuldade que ele teve lá no Rio de Janeiro, ele falou, não vou usar como justificativa, mas foi uma dificuldade, ele não estava conseguindo dominar a bola pela condição do campo. Ele falou que assim, a bola quicava muito, ele tentou 2 ou 3 arrancadas, ou ele escorregava, ou ele perdia muito rápido o domínio da bola pela falta de costume. Volto a dizer, ele não disse que foi uma justificativa pelo futebol que ele não apresentou. E o Lucas, na minha opinião, assim, bem sincera, quando ele joga centralizado com liberdade, ele rende muito mais. Quando o técnico começa a inventar, assim, Lucas vai para a esquerda, Lucas abre lá na direita, ele fica muito isolado e aí ele tem que vir buscar o jogo, sair da posição, acaba trombando com os homens que estão ocupando aquela faixa de campo. Para mim cai muito a qualidade do futebol. Eu lembro do clássico contra o Corinthians, no primeiro turno, não, no Paulista lá, que ele foi questionado por mim sobre isso na zona mista, ele falou o seguinte, eu gosto de jogar centralizado, eu me sinto à vontade centralizado. Se o técnico perde, jogo pelo lado, mas eu gosto, a minha preferência é ficar centralizado. De uma característica própria, né, Edu? Porque é um jogador muito inteligente, acima da média e que tem um ótimo passe, além de se apresentar na entrada da área. Eu acho que até funcionou em certos momentos quando o Zubeldia deslocou ele um pouco para a direita, não afundando ele lá, não esquecendo ele lá. A liberdade que ele tem para circular nessa faixa de campo, mas caindo um pouco mais para a direita, eu acho que funcionou. Mas acho que também o que pode prejudicar o Lucas em certos momentos é essa troca de companheiros e de referências. Porque o Zubeldia, ele perde o Ferreira agora, e aí ele já tem que repensar num São Paulo com o Rato pela direita, e aí ele tem o Lucas e o Luciano também para esse setor, para essa faixa mais central do ataque do meio de campo. Então, a gente já viu contra o Internacional ele na esquerda, por exemplo, com o Luciano mais centralizado. Então, acho que ele acaba sendo prejudicado também pelas constantes mudanças que o Zubeldia começou no início e precisava, porque estava conhecendo, né, o elenco, mas ainda assim mexeu muito, e aí quando o São Paulo perde o Ferreira, ele também tem que readaptar a equipe. Coincidência ou não, a queda de rendimento acontece na volta da seleção. Esse é um ponto para a gente destacar.
Agora, o Rodrigo Bueno está inquieto, talvez com essa possibilidade de Luciano sair do time ou não. O que você está aqui, faz um monte de pesquisa, nunca vi. Você é o cara que mais fez pesquisa no programa, que as coisas vão surgindo e você é o computador. Isso faz parte do meu trabalho, né? É um trabalho de pesquisa, né? Perfeito. Trabalho minucioso. Você não deixa passar. Mas a Mari citou o Ferreira, ele pode ser um trunfo nesse confronto. Então, eu gostaria de perguntar, né, o Edu, que é o repórter que respira São Paulo há mais tempo nesse país. E o Ferreirinha? Vai aparecer nesse jogo aí? Pode entrar? Dá um papo aí na comunidade São Paulina aí que... Comunidade São Paulina! De repente, vão usar a carta Ferreirinha nesse jogo aí. Olha o que o chefe mandou no grupo, hein? Olha o que o chefe mandou no grupo. Pode tirar da cartola esse Ferreira, Aonde surgiu essa informação? Na comunidade São Paulina. Ah, entendi. E aí, Edu? Do lado de casa ali. No meu quarto, na sala. Para a comunidade São Paulina, e especialmente você, Bubu, não chorar, não ficar chateado comigo, eu acho que a chance é zero. Porque assim, 60 dias a previsão inicial, ele completou 32, 33, não treinou a semana toda com o grupo. Jogador como ele precisa no mínimo de 10 dias de treinamento com o grupo para voltar. Se o Ferreira aparecer amanhã como titular ou no banco, é mais ou menos o que o Felipão fez naquela final do Brasileiro de 96 contra a Portuguesa, que o Arce passou a semana toda com gesso e entrou como titular no final. É mais ou menos isso. Eu não vejo nenhuma chance. Tá vendo? Então fica calmo. O Edu falou, eu confio. Então amanhã você vai dar lá. Manda pra comunidade de São Paulo. Agora vamos ter que falar com a comunidade botafoguense. O Galindo mandou aqui. Aliás, um abraço para todos os botafoguenses. Sim. Porque o Botafogo tem Arthur Jorge. Acontece muito isso. Esquece que tem outro time. Isso, mas aí eu vou perguntar para vocês dois o que vocês acham desse trabalho e do momento do Botafogo. O Arthur Jorge, na tua opinião, Zé, foi o cara que chegou e falou, olha, calma, vocês têm um trabalho feito esse ano, vai ser diferente, vamos continuar? Não, de calma ele não chegou nada, né? Não teve calma nenhuma, né? Ele chegou, acho que é uma característica dele, todos nós lembramos aqui, do primeiro jogo que ele trabalhou contra a LDU, ele colocou 4 atacantes, 4-2-4, né? Sim. Atacando, altitude. Na altitude, nós até perguntávamos, né? Será que ele sabe que existe altitude e tal? O time rodou. Mas eu acho que nesse período que ele está à frente do comando do Botafogo, ele vem fazendo um ótimo trabalho. É um time muito sólido, é um time que eu não sei se ele teve participação ou não quando ele chegou para algumas complementações em relação à montagem de elenco, e você percebe que são todos com a mesma característica física, são jogadores muito fortes fisicamente, especialmente defesa e meio campo, e o ataque é um ataque mais leve. Almada, Savarino, você tem o Igor Jesus, que apesar de ser forte, se movimenta muito, né? Ele tirou muito, por exemplo, o Tiquinho perde a posição de titular. Por quê? Porque o Igor tem muito mais mobilidade, isso facilita mais para quem está com a bola nos pés. Isso dá uma quantidade de opções bem maior do que o Tiquinho centralizado esperando a bola chegar. Não que o Tiquinho não seja um bom jogador, mas muda totalmente a característica da equipe e você dá uma possibilidade, algumas possibilidades maiores, né, em relação a apenas aquela cavadinha, o Tiquinho segura, o time chega. E eu gostei muito de uma entrevista do Arthur, quando ele fala o seguinte: eu quero que o meu time jogue dentro de casa e fora da mesma forma. O Botafogo é esse time. Ele consegue jogar tanto dentro como fora de casa com a mesma intensidade, com a mesma como é que eu vou dizer assim, intensidade física. É um time que compete o tempo todo e é um time muito objetivo. Em 3 toques ele consegue finalizar. Se você não tiver uma equipe adversária bem organizada, defesa, meio campo, ataque, meio campo ali, que eu falo meio campo é defesa, né? Os volantes encontram ali Savarino, Almada, aí já tem assistência, já tem finalização. Então é um time muito perigoso. E eu acho que o Arthur é capaz, é o chefe de tudo isso. Pode falar, Pedro, depois eu vou passar para a Mari ali. Vou passar para a Mari rapidinho. Tem uma questão para mim que ela é primordial nisso que o Zé fala. Claro. O time do Botafogo hoje, e não confunda isso com arrogância, um tom pedante, nada. Ele sabe o que ele é capaz de fazer. Então, assim, ele sabe onde ele é sólido para se defender, ele sabe como ele acelera para marcar, ele sabe como ele volta compactado também numa transição defensiva, ele sabe o que ele aciona para acelerar. Então, para ele não vai ficar essa coisa muito diferente. Tanto é que quando acaba o jogo da semana passada, não, porque o jogo é no Morumbi, agora é no Morumbi, agora é só você olhar para o time do Botafogo que ele muda muito pouco, ele varia muito pouco, de dentro para fora de casa. Sim. Ele sabe o que ele está fazendo, ele não tem muito essa coisa, não, porque dentro de casa eu faço assim, fora de casa eu preciso me defender, porque eu não sou tão seguro assim, quando eu sofro uma pressão. Então, saber o que se faz e fazer bem feito leva o Botafogo a esse grau de confiança que eu acho que impacta muito pouco o lado da execução
dentro de campo, fora de casa. Pode ter pressão, pode ter ambiente, algum jogador pode sentir, tudo bem. Um fato novo no início do jogo, ok. Mas os grandes times recentes que a gente viu até no Brasil, seja o Galo, que ganhou 2 títulos no mesmo ano, o Flamengo de 2019, o Botafogo de agora, o Fluminense de meados do ano passado, tinha muito essa coisa de, porque eu vou mudar quando eu saio de casa. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E acho que isso é um grande traço do grande time que explica a fase do Lucas, que eu não acho que é da boca para fora na entrevista pro Edu. O time não é um respeito ali só por véspera de jogo. Ele sabe. Acho que é um entendimento geral do que o Botafogo faz em campo hoje. Eu não sei vocês, mas eu estou completamente ansioso. A hora não passa, o dia não passa, o grande momento não chega. E eu quero que você deixe aí a sua opinião sobre o seu palpite para o jogo de amanhã. E nós temos que falar do time do Zubeldia. Nós temos que falar com o que o Zubeldia vai entrar em campo. Qual a estratégia do Zubeldia que não deu certo no primeiro jogo. Isso ficou claro. Mas também ficou claro que o São Paulo pode jogar de igual para igual com o Botafogo. O segundo tempo foi prova clara disso. O primeiro tempo foi prova que o Zubeldia não encaixou. Não deu certo. O segundo tempo foi a prova que o São Paulo faz jogo de igual para igual com qualquer um. Assim como o São Paulo fez no primeiro turno. A gente vê aí a fala do Lucas e o grande problema para mim do Lucas estar atuando mal é o Lucas estar atuando em posição errada. Esse para mim é o principal problema. Por quê? Quando o São Paulo, antes da chegada do Lucas, o São Paulo do Dorival Júnior, e aqui a gente vai dar uma viajada no tempo para eu tentar explicar algumas coisas para vocês. O São Paulo do Dorival Júnior era um time que não tinha pontas, não tinha velocidade. O que o Dorival fez? Ele colocava o máximo de jogadores técnicos possíveis para trabalhar por dentro. Todo o ataque do São Paulo era construído por dentro. Luciano, Nestor e o Wellington Rato. As jogadas de linha de fundo abertas eram feitas pelos laterais. Hoje as jogadas de linha de fundo são feitas pelos pontas. Então o São Paulo ele jogava de forma diferente com o Dorival. Hoje, com o Zubeldia, esse São Paulo, esse meia, esse jogador central, não pode ser o Luciano. Porque o meia no sistema do Zubeldia, ele é obrigado a criar jogo sozinho, vamos dizer assim. Porque você tem 2 pontas abertos e você tem que criar jogo, você tem que gerar jogo. O Luciano não é esse cara. O Lucas também não é o cara do passe, o Lucas também não é o cara da visão de jogo, mas o Lucas é o cara que cria com a arrancada. Ele cria com o drible. Ele também não é o cara que vai dar um passe entre linha e deixar o Caleri. Não, o Lucas também não é esse cara. A gente não tem que cobrar disso dele. Mas o que me espanta e o que mais me incomoda no Zubeldia é ele mexer no Lucas o tempo todo, jogar o Lucas para o lado, jogar um Lucas para o outro e não deixar o Lucas no local que ele rende mais, que é por dentro. Isso que mais me incomoda no Zubeldia. É lógico, é notório, é claro que o Lucas é o cara mais acima da média do São Paulo. O Lucas não vem jogando bem, mas as poucas chances, os poucos bons momentos do São Paulo em jogos passam pelo pé do Lucas. E prova disso, o Lucas é o líder em assistências do time do São Paulo, mesmo jogando fora de posição. O Lucas tem 8 assistências. 8 assistências. A título de comparação, o Luciano, que joga por dentro, que teoricamente teria que estar dando esses passes, tem 1 assistência na temporada. Nós estamos em setembro. E aqui eu não estou criticando o Luciano como jogador. Por quê? Como segundo atacante, ele é o artilheiro do time na temporada. A grande questão é que hoje ele não joga como segundo atacante, ele joga como meia. E quando ele não tá bem, quando ele não consegue ter uma partida que o time cria para ele finalizar, como no caso do Internacional e em todos os outros jogos, a permanência dele dentro de campo faz ele ser 1 a menos, porque o time perde em criação. Com o Lucas dentro de campo, o Lucas se torna 1 a mais, porque você ganha velocidade com o Willian de um lado, o Rato do outro e o Lucas no meio para arrancar, para pelo menos pressionar a defesa adversária, para o adversário ter medo. Quando o Luciano está em campo atuando por dentro, o adversário não tem medo de criar, de que o São Paulo crie pelo meio de campo. Quando o Lucas está assim, quando o Lucas está atuando pelo meio, o adversário ele tem que se preocupar, porque sabe da qualidade técnica do Lucas. Tanto é que o Atlético fez muito isso. Quando o Lucas pegava na bola, tinha 2 jogadores no pé do Lucas, batendo, mordendo, e o Lucas jogando aberto.
Essa é a questão. Então, eu espero que o Zubeldia não invente. Para mim, o Zubeldia tem que entrar com a linha de 4, a não ser que o time mude muito a nível de atuação, a não ser que o time mude muito a nível de encaixe de marcação e de criação de jogo, para esses 3 zagueiros fazerem sentido no jogo contra o Botafogo. Os melhores momentos do São Paulo é jogando no 4-2-3-1, que para mim é um 4-3-3, eu nunca... O Arnaldo, né? O Arnaldo fala que é um 4-2-4. Nunca vi isso, um 4-2-4. Pra mim, aí outra parte da mídia diz que é um 4-2-3-1. Mas assim, com todo respeito, se o Lucas tá atuando por dentro, é um 4-3-3. O que aconteceu com um 4-3-3 clássico? A linha de 4, 2 volantes, um meia, 2 pontas e um atacante. É um 4-3-3, é esse 4-2-3-1 que todo mundo fala, velho. A galera complica tanto que fica tentando criar termos técnicos e diferentes para coisas simples. É um 4-3-3, tem 3 jogadores no meio, 2 jogadores abertos na ponta e um jogador de centroavante. É um 4-3-3. Então, é simples. É a linha de 4 com Bobadilla e Luiz Gustavo. Por mais que eu não seja... Eu acho que o Luiz Gustavo, às vezes, ele fica um pouco sobrecarregado com o Bobadilla ao lado dele. O Luiz Gustavo, ele é limitado fisicamente, porém ele tem uma boa saída de bola. Mas, às vezes, em alguns jogos, dependendo do adversário, eu sinto que o Luiz Gustavo, às vezes, ele fica um pouco sobrecarregado, porque o Bobadilla não é um excelente marcador, como o Pablo Maia é, e também não é um excelente jogador na saída de bola, como o Alisson é. O Alisson e o Pablo Maia fazem muita falta nesse time de São Paulo, mas muita falta nesse time de São Paulo. Então, hoje a gente tem o Santilongo, que para mim é um bom primeiro volante e tal. A gente tem o Marcos Antônio, mas ele vai entrar com a dupla de volantes titular, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. Então, eu só espero que o Zubeldia faça o simples, porque o Dorival Júnior foi campeão pelo São Paulo fazendo o simples, e o Morumbi fazia o São Paulo ganhar, mesmo em jogos que tava difícil, o Morumbi carregava o São Paulo nas costas. No jogo de amanhã, se o Zubeldia não inventasse, o Zubeldia fazer o simples, o Morumbi... E assim, a gente fala, o Botafogo é isso, o Botafogo é aquilo, o Botafogo é um excelente time, mas não é um time imbatível. Eu acho que dos últimos times que tivemos no Brasil... a gente teve o Flamengo de 2019, que era um time realmente imbatível, era muito difícil ganhar daquele Flamengo. E o Palmeiras do Abel Ferreira, agora eu não vou me lembrar um ano, não sei se 2020 ou 2021, que também era um time muito encardido de se vencer. O Botafogo do ano passado não era um time imbatível, o Botafogo desse ano não é um time imbatível, já tomou goleada, já tomou cacete, foi desclassificado pelo Bahia na Copa do Brasil, quase perdeu para o São Paulo no primeiro turno do Brasileiro. Quase perdeu para o São Paulo, apesar de ter amassado o São Paulo no primeiro tempo do jogo da Libertadores. Se o Caleri faz aquele gol, era 1-0 São Paulo, e a chance mais clara do jogo foi do São Paulo. O Botafogo teve bola na trave, de chute de fora da área, teve alguns chutes que o Rafael defendeu e tal, mas chance clara igual a do Caleri, o Botafogo não teve uma chance jogador e gol. O Caleri teve a chance mais clara do jogo. Então o Botafogo não é um time imbatível, e já que o Botafogo é tudo isso mesmo, vamos ver o que o Botafogo vai achar de conhecer o Morumbi em noite de Copa Libertadores da América. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!